Nós vamos respirar bem profundamente. Vamos buscando essa sintonia. A sintonia com todo o plano espiritual que nos ampara, que nos guia. A sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com toda a sala que fica no Hospital Santa Cruz de espíritos que estudam junto conosco. E nessa união, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, equilíbrio e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Intenções legítimas, é isso? De auxílio e caridade. Caridade nem sempre são suficientes para erguer o patrimônio das relações sadias e revitalizadoras do afeto. Algo mais? As atitudes é a continuação, né? É interessante, sim. As atitudes são juízas implacáveis que determinam a realidade palpável da vida. O ego está em nossa cabeça, o self em nosso coração. Quando pensamos espiritismo, acalentamos idealismo nobre. Todavia, somente com sentimento elevado e educado, poderemos assumir a condição de servos da vida, renovando atitudes e empreendendo novos clichês de conduta e ação. Aqui ela está falando bem, está separando bem, né? Que quando pensamos, se o ego está na nossa cabeça, eu entendi. Então você pensa egoicamente, digamos assim, não sei, mas só com sentimento elevado e educado que está no coração, poderemos assumir a condição de servos da vida, renovando atitudes e empreendendo novos clichês de conduta e ação. Tá correto, Valéria? O que eu... Então, ó, vamos parar para pensar. Quando a gente aprende algo, é o conhecimento e o autoconhecimento. Quando a gente conhece, está na cabeça, né? E nisso, muitas vezes está no nosso ego, por quê? Vamos lá, vamos buscar isso. Porque é o nosso dia a dia. A gente está aqui. O ego é importante. O problema do ego é quando ele nos comanda. E ele vai nos comandar se a gente não tiver esse self no coração, que é o quê? Essa essência, essa ligação com o Pai. Com o Pai, com a energia maior, com tudo isso. Né? Então, quando a Maria Modesto fala muito claramente, quando a gente tem o equilíbrio que eu vejo do conhecimento e do autoconhecimento, tá tudo perfeito. Porque o conhecimento precisa vir para que a gente possa compreender. Mas o autoconhecimento também é necessário para que a gente possa sentir. Sentir esse conhecimento. É confuso, né? Mas é isso. Porque a partir desse conhecimento vivido, experienciado, é que a gente vai renovando atitudes e empreendendo novos clichês de conduta e ação de acordo com aquilo, com aquela nossa atitude de seguir o bem, os bons espíritos, se autoconhecendo. É isso, Valéria? É isso? É isso que Eu acho. Fala, No Virginia. autoconhecimento, né? No autoconhecimento é que a gente vai chegar nesse sentimento melhor. Porque a gente vai procurar se entender, vai procurar se conhecer, né? Aí a gente começa a perceber. A gente pode conhecer um monte de coisa. Mas e a essência dessas coisas? Né? A essência, trazer essa essência e trazer para o sentimento. Porque a partir do momento que a gente sente, a gente já não vai agredir. E quando eu falo agredir o outro, primeiramente a gente se agride. O primeiro agredido é a gente. O segundo, quando a gente agride, a gente está agredindo, está fazendo uma violência
Mas a gente está se defendendo de algo que não está solucionado dentro de nós. Então fica sempre essa defesa. E quando a gente busca essa essência, as coisas já funcionam. No sentido que assim, a gente vai conseguir compreender. Mas eu preciso dos dois. Então eu vejo que quando a gente tem um equilíbrio, a gente fica bem. Do conhecimento e do autoconhecimento. O nosso autoconhecimento. Entendi. Algo mais? Eu Fale. achei. Doutor, fala, Pérez, É fala. Na verdade, ficou meio. Confuso. Tem que pensar um pouquinho sobre isso, porque, pelo que ele está falando aqui, o ego é racional, vem da razão. E o self Do sentimento. vem do espírito, Do espírito. né? Então, quando você fala quando a gente tem falado bastante, né, do trabalho em controlar o ego, né? Mas controlar o ego é controlar a razão. Então, o nosso foco, embora a gente tenha que trabalhar o ego, o nosso foco não é aí. O nosso foco tem que ser o self. Para despertar essa ligação. Porque o que significa? Eu sempre entendi que o self era a minha ligação com o pai. Com essa essência maior, com a essência. Então, eu buscando essa essência maior, eu estou me buscando como espírito. Eu entendo assim o self, tá? Ó, eu vi aqui uma definição Do self. do self. Entende-se por self aquilo que define a pessoa na sua individualidade e subjetividade, isto é, a sua essência. Então, o self é a essência da pessoa. E é isso que a gente precisa transformar a nossa essência. Eu até E diria muitas que vezes é o nosso eu divino, né? Hum. É o que a gente é dentro, mesmo até questões que a gente ainda desconhece, né? É a nossa ligação espiritual mesmo com Deus, o nosso eu divino. Self, no final das contas, é o nosso eu superior. esse que a gente não conhece quando a gente está na divisão dos corpos, mas sim. E é tão difícil porque muitas vezes a gente só consegue enxergar essa parte da razão. Que foi algo que nós fomos treinados. Não, na realidade, o ego é algo que se desenvolveu para nos defender no passado. Sim. E isso esconde o que nós somos na realidade. Porque se a gente for lá falar do ego realmente, o que é o ego, né? Quando a gente fala lá da parte, nem vamos entrar nessa do ego, do superego, porque senão a gente vai ficar aqui 10 horas e não vai sair, certo? Uhum. Mas acho que já deu para colocar. Deu para entender. Deu para A entender. gente buscar essa essência, sem ela, do sentir, né? E o autoconhecimento é a busca do self. Uhum. Porque se você não se conhecer, você não consegue buscar esse eu divino, o meu eu divino. Você não consegue. Porque você vai precisar tirar as camadas, você vai precisar ir buscando aquilo que te tira do sério, aquilo que te traz alegria, aquilo que sabe, que você fica calma. É autoconhecimento tudo isso. Algo mais? Não, para mim terminou esse parágrafo aí. Tá. Alguém anotou mais alguma coisa? Anotei um pouco mais à frente. Tá. No final da página 8. Não sei se alguém tem. O parágrafo começa com Eurípides. Tá. Alguém anotou alguma coisa? Antes ou não? Eu coloquei Não. no segundo parágrafo da outra folha lá, nos bastidores do centro espírita, ao se abrirem as cortinas dos papéis sociais, existem corações que pulsam em busca de sua redenção. Sob a imponência dos cargos e a disciplina dos regimentos, existem sentimentos que determinam dores e alegrias, esperanças e decepções,
por trás da competência doutrinária, muitas vezes, se escondem amargura e doença, fraqueza e revolta. É Eu a falta do coloquei. nosso autoconhecimento, não é, Valéria? Como É, você estava conversando? então, assim, ó, vamos ver, por que nos bastidores do centro espírita tem esses papéis, né? Vamos lá, vamos pensar no como que funciona. O presidente, todos os secretários e tal. Se a gente conseguiu compreender todo esse self, esse autoconhecimento, o que que é? É uma parte burocrática. A gente tem que ter, tem que apresentar tal. Então a gente não manda em nada, a gente só tá ali para fazer a parte burocrática para o negócio. Agora, se a gente não tiver esse self resolvido, esse eu divino, e tiver o ego, essa razão, como que vai ser? Vai se achar o dono, vai se achar que Eu mandei, manda, que tem eu que ser mandei. do seu jeito. É um outro tipo de relação social. Se você é assim, talvez em outras relações com a sua família, no seu trabalho, né, no seu meio social, facilmente você vai reproduzir isso na casa espírita também, né? Ou talvez você descubra isso também, né? Também. Eu estava ouvindo o áudio de vocês do último estudo, né? Ah, Quinta, né? E aí estava falando da questão intelectual, né? A gente sabe muita coisa, tá falando, né? Tá falando que as pessoas sabem muita coisa, mas o coração às vezes não acompanha isso, né? E aí, de repente, o espiritismo ele traz muita essa intelectualidade, né? Então, você sobe a cabeça, você sobe. E aí, dentro de um ambiente ali onde as pessoas você está no cargo de poder, facilmente também isso vem à tona, né? É um outro tipo de relação social. muitas vezes a casa espírita, ela não tem espíritos. Uhum, Ela tem gente encarnada, mas a conversa com uhum. os espíritos, as mensagens, elas não existem. Verdade. É, Verdade. Nos livros da Aceito Esperança isso. teve um capítulo até que falou isso, né? Do sentido que por que aquela casa estava sendo atacada daquela forma, né? Porque as pessoas, os trabalhadores, eles não estavam conseguindo se relacionar. Sim, a gente E leu aí isso você, daí. né? Uhum. então, assim, é muita coisa na cabeça, pouca coisa no E coração. pouca coisa aqui. Uhum. Sabe o que acontece? E isso acontece com todo mundo, né? Uhum. As pessoas que são subordinadas sempre acham coisas que as coisas podem ser diferentes, né? Por algum motivo. E aí essas pessoas, quando assumem um cargo de liderança, querem mudar tudo. E muitas vezes elas não atentam para o objetivo principal daquele grupo, né? Então por isso que a gente toda hora está falando aqui, o objetivo principal do Pingo de Luz é o acolhimento. Acolhimento. Se a gente não está fazendo o acolhimento, a gente não está cumprindo o Trabalhar. objetivo principal. Então podemos estabelecer um monte de regras aqui, mas as regras vão engessando tanto as coisas, que no final das contas nós estamos aqui para cumprir regras e não estamos mais acolhendo. Então, precisamos sempre estar de olho nisso. É claro, não é para sair fazendo qualquer coisa. Sabe, o Evangelho de Jesus é o nosso guia, né? Existe a forma de a gente fazer cada um dos trabalhos, tal. Por quê? Porque a gente julgou que era melhor assim pela experiência que a gente estava passando, mas e se um dia no trabalho de radiações, por algum motivo qualquer precisar incorporar, a gente vai avaliar bem esse motivo e se tiver, vai acontecer. Entendeu? Mas não acontece incorporação no trabalho de radiações. Então, a gente precisa, sempre que a gente assume um cargo de liderança, o que a gente precisa fazer eu estou liderando esse grupo para atingir qual objetivo? E tomar cuidado para não deixar o que eu acho ser mais importante do que a comunidade sabe, né? Uhum. Senão a gente pode correr um risco de cumprir aquele dito que diz:
cegos guiando cegos, todos cairão no abismo, né? Por isso que eu acho que assim, é extremamente importante a gente ter diálogo, né? E falar o que está sentindo. Né? Olhando realmente um no olhinho do outro, e isso vem muito de afinidade, por isso que existem grupos extremamente afins, existem grupos com muita dificuldade, porque o falar do sentir, eu acho que soluciona bastante coisa, né? Entrar e todo mundo fala assim, que isso é cansativa, mas assim, a minha pergunta sempre vai ser essa: estão todos bem? Porque se um não estiver bem, a energia já não está no 100%. Né? E o sentir do outro é importante para um grupo inteiro. Né? Sim. É assim que eu vejo, sabe? Foi assim que eu fui aprendendo nesses anos. Vamos lá nos Eurípides. Alguém anotou alguma coisa antes ou não? Não. Não. Eurípides Barçanufo, o orientador de nossos compromissos, deixou claro em recente desígnio que todos aqueles que abraçaram com autêntico comprometimento o ideal da maioridade do Espiritismo necessitarão de pelo menos uma década somente para entender o conceito desse período de atitude de amor, da atitude de amor. Essa maioridade do Espiritismo é quando a gente deixa de trabalhar apenas doutrinariamente para trabalhar a atitude de amor, né? Que é o que a gente procura fazer no Pingo de Luz. Mas a gente encontra dificuldades, né? Cada um dentro de si encontra dificuldades para sair daquele estado filosófico da coisa para o estado de ação de tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí a gente vê aqui que já Eurípides já falou naquela época, né, que precisaria de 10 anos para a gente sair de um estado para começar a entender o outro. Né? E aí nós estamos aí no Pingo de Luz com 3 anos. 3 anos. Então, uma hora a gente chega lá. É só a gente ter paciência, abrir o coração e a gente conseguir acolher o coração das pessoas. Porque o que a gente percebe é que o grupo, né, esse grupo aqui trabalhando junto, tem conseguido acolher o coração de algumas pessoas, né? E quando a gente consegue isso, a gente vê a transformação que acontece, né? Isso deixa a gente motivado. E principalmente assim, Chico, ele falava que nós, médiuns de tarefa, demoraríamos mais ou menos de 10 a 15 anos para limpar, fazer todas as catarses que tínhamos dentro de nós, através das nossas incorporações, de trabalhando com irmãos com mais dificuldade, que eram as mesmas dificuldades que nós tínhamos, só que a gente não conseguia ver. E a gente teria esse tempo para limpar, amadurecer e tal. É a mesma coisa, eu vejo. A gente precisa de um tempo para compreender e aprender a sentir. Porque o sentimento nunca foi ensinado para nós. Ele não é ensinado na escola não existe nenhum tipo de matéria que traga esse desenvolvimento. Ele não é ensinado nas religiões, porque as religiões eles sempre falam uma coisa, e essa é a mudança. Quando o Bezerra nos chamou em 2000, as pessoas precisam ser ouvidas. Então é aquilo que o Sérgio falou, elas não precisam de regras. Elas não vão a uma casa, a um templo, para saberem de regras. Elas precisam ser ouvidas. Dessa forma, elas vão sentir o que estão falando. E aí começa o acolhimento. Eu venho de um projeto que, assim, não dá para acolher se eu não aprender a me acolher. Se eu não tiver esse aprendizado, eu nunca vou acolher o outro. Porque eu não sei
isso comigo. Na hora que a coisa acontece comigo, o que eu faço? Eu critico a mim mesmo, eu fico brava, eu perco a paciência, eu vou pro vitimismo, o que mais? Eu vou pra revolta, o que mais? Ai, gente, ajuda. Eu fico, Só isso já é tudo, né, Valéria? escutando isso, eu fico Só isso pensando, já é tudo. Você quer mais? eu Pelo fico amor de pensando Deus. nas dificuldades que Jesus tinha na época que ele esteve aqui, né? Com os discípulos, com as pessoas que estavam à volta dele. Ele nunca falou que está errado, faça dessa forma. Ele sempre orientou. Ele esperou, Hum. ele esperou que as pessoas desenvolvessem dentro de si a disciplina, a autodisciplina que elas tinham maturidade para desenvolver. E a gente, acho que a coisa mais fácil que existe é a gente tentar disciplinar o outro, né? A gente acaba tentando disciplinar o outro baseado naquilo que a gente acha. E isso a gente já sabe, mas é difícil de pôr em prática, né? A gente já sabe que não leva a lugar nenhum, né? E também a gente vem de uma cultura que desde pequenininho já é aquela coisa assim, engole o choro, não demonstra fragilidades. Olha, tá chorando por quê? Não tem motivo, né? E aí, tipo, não tem espaço, né, para falar o que tá doendo, o que tá incomodando, né? Uns 15 dias atrás, tinha uma amiga minha que estava muito fragilizada e começou a ter síndrome de pânico, né? Tanto que chegou na porta do trabalho dela e ela não conseguiu entrar. Aí ela ligou desesperada, né? E aí todo mundo falava para ela assim, mas, nossa, você tem tudo. Você tem carro, você tem casa, você tem a sua profissão, você tem isso, tem aquilo, né? E ela começou a ficar muito mal, né? E é interessante, né? Porque não é essas doenças não vêm, esses transtornos não vêm pelo ter, é pelo sentir, Pelo ser, né? Né? É pelo o que não deixa a gente expressar de sentimento, é não sentir. E aí eu fui conversando com ela e fui dando as meditações, tudo, ela está caminhando. Ela voltou à casa espírita dela, então 15 dias depois assim ela, né, assim, ela falou para mim assim, você foi a única pessoa que ficava comigo no telefone ouvindo eu chorar. As outras pessoas, não, para de chorar, não chora. Eu falei, não, pode chorar mesmo, você pode me ligar a qualquer hora para chorar. E e foi liberando, né, óbvio, sou psiquiatra, está tomando meu remédio, fazendo terapia em si, mas tá falando, né, tá trazendo para fora. Então a gente assim, não posso falar. A dor Tá do outro liberando a pressão, não né? me interessa. A dor do outro não me interessa, né, porque aí vai bater com a minha. O Sérgio me ensinou uma coisa que eu não conseguia pensar, mas eu fico imaginando sua amiga. As pessoas, elas falam isso, não é porque elas não querem, elas gostam de você, mas as pessoas não querem sofrer. Uhum. E principalmente as pessoas não, como elas não fazem o exercício, elas não conseguem se colocar o que é uma síndrome de pânico, né? Exatamente. A pessoa que está com síndrome de pânico, ela não respira. Uhum. Ela acha que vai morrer. Ela acha que vai Ela vai morrer, que vai ficar louca, que vai perder. Tudo está perdendo o sentido, né? Então eu falava para ela, então vamos tirar o sentido de tudo e vamos colocar as etiquetinhas novas, né? Vão construir outros sentidos, né? Mudar tudo, né? E foi bem interessante, porque realmente não é fácil, né, gente? Você ficar com a pessoa ali chorando e no primeiro dia, quando eu vi, eu tive vontade de chorar junto com ela, né? E aí, mas é tão bom, sabe? Tipo assim, passou 15 dias, e aí quando ela olhou assim, ela tava radiante, assim, tipo assim, tá limpando, né? Tá limpando. E não é uma coisa que acontece do dia para o outro, é um acúmulo de muito tempo, De né? anos, de anos. Em 15 dias conseguir recuperar.
Ela Porque ainda assim, tem, né? Ela tem os Sim. sintomas, mas, tipo assim, quando vem, ela já tem estratégias para lidar com isso, mas né? entrou perfeito, né? A medicação. A medicação é desenvolvida pelo plano superior, vai lá, faz o bloqueio, nenhum espírito consegue mais ter comando a partir do momento que fez esse bloqueio. Eles não conseguem interferir, por quê? Porque as pessoas, pega todo o sistema nervoso central essas medicações, então não consegue Exatamente. cutucar, ela fica totalmente protegida, voltou para casa espírita, então vai rodar essa energia e tá falando. Então tá começando a se conhecer, vai conhecer aquilo que levou, que ela sabe no fundo, mas ela não conseguiu ver aonde que ela chegou. Então, assim, é extremamente importante. E aí, o quanto a importância do acolhimento, né? O acolher. A gente aprender a acolher. Caiu? Nas manifestações do ego, né? Que você perde a confiança em você, perde a confiança nos outros, e a gente sabe, né, que a evolução é individual e intransferível, mas como a Valéria tem falado, o Sérgio também, nós somos indivíduos trabalhando em grupo. Em grupo. Uhum. Então, para a gente confiar na gente... Oi? Oi? Eu me perdi, Maria Rita. Ah, eu só voltei para lembrar que a gente Tá. Tá. na página anterior a gente leu isso, nós nem lemos, mas ela pede aqui, né? Senhor, dai-nos coragem e força para acreditarmos uns nos outros, pelo bem de tua obra entre nós. Como o Sérgio comentou e a Valéria também, né? O objetivo do Pingo de Luz é o acolhimento. Mas como eles também falaram, e se nós não nos acolhermos, como é que nós vamos acolher o outro? Mas a obra aqui é do Cristo, né? Não é nossa. Uhum. Oi, voltamos, gente. Voltaram? É o desafio do sábado. Todo sábado a gente cai aqui de alguma forma. Mas, viu, Maria Rita, é isso que a gente tem falado mesmo, mas tem uma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba sendo muito cruel com a gente, né? Então, essa palavra, essa frase, como é que eu vou acolher o outro se eu não me acolho, né? Na realidade, a gente sempre acolhe. O que a gente precisa é fazer um trabalho de se acolher cada vez mais para poder cada vez mais acolher o próximo, entendeu? Esse é o trabalho que a gente precisa realizar. Porque senão fica muito liga e desliga, né? Eu não sei me acolher, então eu não vou acolher ninguém. E não é assim, a gente tem que sempre ter um trabalho de crescimento dentro das coisas. E a gente começa a melhorar essa forma de acolhimento. Que nem assim, as pessoas, o exemplo que a Renata trouxe, as pessoas que estavam conversando com a moça que estava em síndrome achavam que estavam acolhendo. É isso aí. Na cabeça deles, eles estavam fazendo o melhor dele. Então eu falo assim, ó, para de chorar. Se a pessoa, por que ela fala assim, para de chorar, né? Vamos sair da crise. Então, muita gente acha que assim, você falando forte com alguém, você vai conseguir tirar ela. E você não vai. E é engraçado que é isso que as pessoas fazem consigo mesmo. Quando estão passando, quer sair daquela crise sem combater o motivo da crise, né? Aí eu, em vez de assim, não, vamos sentar, chorar, eu vou me entender, eu vou puxar todos os meus fiozinhos de cabelo, mas eu vou me resolver, o que você fala? Não, levanta, sobe numa tamanca, põe a melhor roupa, a melhor maquiagem e vamos para o enfrentamento. Para enfrentar quem? É o tal negócio, né? A pessoa entra em desespero, começa a chorar, ela não pensa em resolver o problema, eu tenho que parar de chorar, eu tenho que sair do desespero, né? Mas não pensa, respirar Aí você se desespera para sair. Né? Aí se desespera para sair. Mais uma carga do problema que está vivenciando e agora porque também está desesperada, né?
Aí, não, respira fundo, né? Pede força para poder se sustentar, pede sabedoria para enxergar a solução. Não é sai do desespero, não é isso. O desespero é justamente o exemplo de que a pessoa não está encontrando soluções. Então, o que ela precisa fazer é respirar fundo para encontrar essa solução na sua própria vida, né? E se a gente for fazer uma analogia, é aquilo que está assim, ó, tá na cabeça. Na cabeça, para de chorar. Você não tem motivo, você tem tudo que você tem direito. Você tem tudo na vida. Você tem carro, você tem casa, você tem emprego, você, sabe, começa a listar Só um faltou monte. uma coisa. Eu não tenho paz. Só faltou uma coisa. Faltou acrescentar e tenho síndrome de pânico, né? Então, assim, e assim, Você sabe, são os valores que as pessoas têm, e assim, na hora que as pessoas olham para você e olham principalmente uma pessoa que está precisando, ela vai começar a fazer o checklist dela dessas coisas. Por quê? Porque ela está fechada. Então ela vai falar dela. Ó, para mim, você quer ver meu problema? Ó, minha conta de luz está aqui para vencer. Eu tenho que pagar a água, eu tenho boleto para pagar. E tô aqui no enfrentamento. E tu tem tudo isso e fica aí nesse mimimi. É bem assim mesmo. Você entendeu? Eu fui descobrindo em mim que eu tenho uma dificuldade tamanha com as minhas fragilidades, né? Tem que dar conta de tudo. E aí, quando eu tinha as crises de labirintite, eu brigava com as minhas crises de labirintite. Ficava brava, porque ela me atrapalhava a fazer tudo que eu tinha programado, né? E aí eu começo a perceber que começo a ter crise quando eu estou muito cansada mentalmente. Já é tipo o alerta. Aí ontem começou. No final da tarde, estava trabalhando e aí começou aquela com a cabeça esquisita. Aí já entrou no automático. Pô, mas caramba, aí eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer exercício físico. Não, Renata, para. Você vai chegar em casa, você vai tomar banho, você vai deitar e você vai descansar, acabou. E aceita. Isso, se acolhe, né? Se permita ter esse momento para você. E foi o que eu fiz. Cheguei em casa, tomei banho, deitei na cama, tipo assim, falei pro meu pai, pro meu marido, vou ficar quieta. Aí tirei um cochilo, e aquilo foi melhorando. Porque se em outra época eu teria me forçado a fazer tudo aquilo, porque tem que fazer, né? Você tem que dar conta de tudo. Hoje eu estaria de cama. Se eu tivesse me forçado. Hoje eu acordei de boa. Hoje eu já consegui fazer tudo que eu queria e estudar e fazer meus cursos, minhas aulas e estar aqui, né? E de boa, sem tontura, né? E aí eu vou identificando, o meu corpo vai dando, né? O sinal, opa, é aqui, preciso relaxar. Então eu preciso me acolher, eu tiro o chicotinho agora, né? Às vezes, a gente às vezes coloca a nossa expectativa além da nossa capacidade de realizar essa expectativa. Isso causa uma pressão tão grande dentro da gente, tão grande, que mesmo no momento de descanso você não consegue descansar e o corpo vai saindo do giro, né? Vai extrapolando o limite do corpo, né? Você acha que tem que estar fazendo alguma coisa, né? Mesmo descansando, né? Alguém tem mais alguma coisa no prefácio? Será que a gente consegue terminar o prefácio hoje? Sim, terminamos. Sim, terminamos. Então, acho que amanhã a gente entra na introdução, mas vamos ler o primeiro capítulo também, porque a introdução é bem pequenininha. Tá. Tá bom?